Bem, gente, vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens aí no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6 a verso 9. Pois vocês me dizem se vocês querem continuar Gálatas. Gálatas 1, verso 6 a 9. Se vocês quiserem continuar Gálatas, intercalando em Gálatas, aí vocês falam. Não, eu pulo para outro livro. Gálatas 1, do verso 6 ao verso 9, gente. Bem? Todos encontraram? Amém. Vamos ler. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, graças damos, Pai, por a noite, pela oportunidade. Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da Tua Santa Palavra, Senhor. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração, nossa mente, para compreendermos, ó Pai, aquilo que Tu desejas. Que a gente possa ser orientado por ela, Senhor. Que a gente possa aplicar cada conceito que o Senhor nos deu na nossa vida diária, Senhor. Abençoa o nosso culto nesta noite. Abençoa esta mensagem. Abençoa aqueles que estão ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então a gente dá continuidade aí, então, à série em Gálatas. Vamos recapitular o que a gente viu na primeira mensagem, né? A gente ali fez ali a introdução, né, ao livro de Gálatas. E que a gente viu do que se trata a carta aos Gálatas? Que ela é uma carta apologética, é uma carta para defender uma heresia que suscitou no meio da igreja, né? Nós vimos ali que missionários judaizantes, né, adentraram naquelas igrejas que Paulo havia fundado ali na região da Galácia, né, e começaram a disseminar meias-verdades ou mentiras acerca do apostolado do apóstolo Paulo, e atacando o seu apostolado, eles estavam atacando a mensagem do evangelho, né? Então eles estavam pervertendo a mensagem do evangelho, né? E Paulo, ele toma ciência disso e ele envia essa carta para combater essa mensagem desses judaizantes, porque o que eles estavam entregando lá era um falso evangelho, que estava conduzindo ali os filhos na fé de Paulo à perdição, à destruição eterna, né? Então, por isso que Paulo, né, a gente até falou que de forma energética ele escreve essa carta, né, tem muito sentimento envolvido, né, tanto que ele fala aquela ali questão, por que essas pessoas aí que estão fazendo isso com vocês não se castram de uma vez, já que eles estão exigindo a circuncisão, né? E ele fala ali, filhinhos, por quem de novo, sofredores de parto e tal, né? Tanto que ele tem uma hora que ele fala, eu queria estar falando de uma maneira diferente com vocês, né, mas a ocasião é que me faz falar assim com vocês, né? Ser de fato severo. E nós vimos ali o cerne do evangelho. Paulo, depois que ele defendeu o seu apostolado, né, falando que ele não foi comissionado por homens ou por qualquer igreja, mas pelo próprio Deus. Então, a autoridade, né, dele é divina. Então, é Deus quem deu essa mensagem, o evangelho, né? E quando as pessoas não dão crédito a essa mensagem, eles não estão recusando o apóstolo, estão recusando o próprio Deus, né? Aí que mora o perigo. Então, Paulo, depois dele defender o apostolado dele, ele defende a mensagem que ele prega. E a gente viu ali que Cristo Jesus se entregou por nossos pecados. E ele fez isso com o propósito de nos desarraigar deste mundo perverso, desse mundo mau. E tudo se deu segundo a vontade de Deus, né? O plano da redenção, né, a obra de Cristo, não está fora do plano de Deus. Foi tudo arquitetado por Deus para resgatar os seus, né, que haviam se perdido ali depois da queda de Adão. É isso que a gente viu na primeira aula. Agora, no verso 6 ao verso 9, Paulo ele vai se voltar para a questão ali, atacar de fato, né? A gente viu só a introdução, né?
Agora Paulo vai atacar essas pessoas que estão abandonando o evangelho de Jesus Cristo. E para falar disso hoje, eu vou falar de um livrinho muito especial que eu já citei muito para vocês, que é O Peregrino, né? Vocês já leram O Peregrino? Quem não leu ainda aqui O Peregrino? Levanta a mão. A Mônica não leu O Peregrino, Chau não leu. Meu Deus, gente, vocês têm que ler O Peregrino. É, tá vendo? Olha, até a minha esposa que não gosta de ler direito, assim, não gosta de ler. Não, esse tem figurinha, velho. Muito bom, muito bom. Né? Não, aí, ó, irmão Rico. É imagens, né? Imagens, né? O livro Peregrino, gente, tem uma cena lá, né? Uma parte lá que fala vai tratar do que a gente vai tratar hoje, né? Depois que o peregrino ali, o cristão, ele sai do pântano, do desânimo ali, através pela ajuda do auxílio, né? Eles se encontram com um personagem ali, que é descrito como, ele tem o nome de sábio mundano, ou sábio segundo mundo, né? E ele fala assim, para onde você está indo? Fala, eu estou indo aqui, seguindo aqui a porta estreita para me livrar desse fardo, né? Ué, e quem disse para você vir por aqui? Foi uma pessoa chamada Evangelista, né? Que esse cara seja amaldiçoado, tal. Não. Se você me der ouvido, eu vou te conduzir a um local que vai te ajudar nessa sua situação. E ele fala, tem uma aldeia aqui, uma cidade aqui, que mora um certo senhor chamado Legalidade, né? Seu filho ali também, Civilidade. Se ele não estiver lá, você pode ir lá pro filho dele, a Civilidade, e ali eles vão te ajudar, né? Então, cristão, ele se sente persuadido, né, por sábio mundano, e ele se conduz até essa aldeia. Só que essa aldeia ficava numa montanha, e ele começa a subir lá, e é difícil ele chegar até lá, tanto que ele se arrepende. Nisso que ele se arrepende, ele se encontra novamente com um evangelista, né? Eu trouxe aqui um pedacinho aqui para vocês ouvirem, né? Fica mais nítido assim do que nós vamos tratar hoje. Diz bem assim. Vamos ver se abre aqui. Cristão começou a se arrepender de ter seguido o conselho de sábio mundano. Nesse estado de coisas, viu o evangelista indo ao seu encontro. Ao receber seu conselheiro, Cristão corou de vergonha. O evangelista chegou a ele e, contemplando com um semblante severo e terrível, perguntou: o que fazes aqui, Cristão? Cristão não soube responder e quedou-se sem palavras diante de evangelista. Tu não és o homem que eu encontrei chorando diante dos muros da cidade da destruição? Indagou o evangelista. Sim, Senhor, eu sou este homem. E eu não te mostrei o caminho para a porta? Sim, Senhor, balbuciou o cristão. Então por que desviastes do caminho tão rapidamente? Pois estás longe da trilha que te mostrei. Aí ele fala: encontrei um senhor distinto logo que consegui sair do pântano do desespero. Ele me persuadiu de que na cidade vizinha eu encontraria um homem capaz de tirar o fardo das minhas costas. E ele vai continuando ali, né? E ali Cristão mostrou quem era aquele personagem, né? E ele vai exortar mais uma vez o cristão. Trêmulo Cristão ouviu o evangelista. Né? Eu pulei um pedacinho aqui, ó. Vede que não rejeites ao que fala, porque se não escaparam aqueles que, quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. E também, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tu mesmo está indo na direção desse sofrimento, prosseguiu o evangelista. Recuastes o conselho do elevadíssimo e desviastes do caminho da paz para a tua quase perdição. Aos prantos, cristão caiu aos pés de evangelista. Ai de mim, pois estou perdido. Ao ver essa cena, o evangelista pegou pela mão direita e disse: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. E não seja incrédulos, mas crente. Cristão animou-se um pouco e ainda trêmulo ergueu-se diante de evangelistas, que assim prosseguiu: de agora em diante, preste mais atenção ao que eu te disser. Vou contar quem te iludiu e a quem te enviou. O homem que encontraste é um sábio de acordo com o mundo, como bem diz o seu nome.
ele é assim chamado porque, em parte, valoriza apenas a doutrina deste mundo. É por isso que sempre vai à igreja da moralidade. E, em parte, porque ama tal doutrina acima de tudo, pois o poupa da cruz. E como a sua índole é carnal, ele busca perverter meus caminhos, embora corretos. Há 3 coisas no conselho desse homem que deves abominar completamente, continua o evangelista. Primeiro, ele te desviou de teu caminho. Segundo, ele procurou tornar a cruz odiosa para ti. E, finalmente, mandou-te seguir um caminho que te levaria à morte. Assim, é preciso, antes de mais nada, repudiar sua tentativa de desviar-te da tua senda e também o fato de haveres consentido, pois isso é o mesmo que rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio mundano. Até aqui, acho que já deu, vocês já, né, pegaram já o conceito, né? Então, o cristão, por dar ouvido a esse sábio mundano, ele se desviou do caminho. Em vez de conduzir ele a se livrar daquele fardo, né, do pecado que estava sobre os seus ombros, e aí ele ia por um caminho que iria destruí-lo, graças ao bom Deus que ele encontrou o evangelista que o recolocou de fato no caminho que ele deveria seguir, né? A mesma coisa está ocorrendo aqui no texto que a gente vai estudar hoje, gente, em Gálatas, né? Os galateus estavam se desviando do verdadeiro evangelho e por isso eles estavam voltando àquele estado de perdição que eles estavam outrora, né? Porque você se desvia do evangelho, você se desvia de Deus. Você está desassociado da graça e da bênção de Deus quando você segue uma outra mensagem. É isso que a gente vai ver hoje, né? Tanto que a verdade central eu coloquei assim, ó. Não sei se dá para ver ali, ó. O acolhimento do acréscimo à palavra de Deus, concernente ao evangelho, faz-nos retornarmos ao estado no qual ele nos retirou. Então, a gente dar crédito, a gente confiar em algo que está além, né, que vai além da palavra de Deus, ou que foi acrescentado à palavra de Deus, isso faz com que a gente retorne àquele estado que nós estávamos anteriormente, antes de Deus se achegar a nós, pelo seu evangelho. Então, praticamente, essa é a verdade central que a gente vai ver aqui nesse texto. E esse texto, gente, a gente pode ver, 3 pontos vão guiar aqui o nosso estudo, né? A gente vai ver do verso 6 ao 7a, o abandono. É bem facinho para vocês lembrarem, né? O abandono, né? A causa do abandono. E terceiro, no que resulta o abandono. Né? A gente vai ver esses 3 pontos no decorrer desse texto hoje. Primeiro aí, o abandono, né? Que vai do verso 6 até o 7a. Diz aí, se quiser acompanhar na sua Bíblia, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. 3 pontos podem ser destacados aqui. A gente vai ver o que? O fácil abandono, né, dos galateus, o que e como eles estavam abandonando, e terceiro, a quem estavam abandonando verdadeiramente. Primeiro aí, o fácil abandono, aí a palavra aí passando, né? Essa palavra aqui, gente, pode significar, tem outras traduções, eu acho que não sei como é que tá na Bíblia do Hiro, né? Tem uns que falam abandonar mesmo. Como é que tá aí, Hiro? O verso 6. Passando, né? Pode ser traduzida também como abandono, passareis, né? Pode ser traduzida também como abandono ou deserção, gente. Né? E deserção aqui refere-se aqui a uma questão militar. E Paulo, né, talvez Paulo está sendo intencional ao falar dessa maneira. Por que ele pode estar sendo intencional em falar assim? Que vocês estão desertando, abandonando o evangelho de Jesus Cristo. Quando você estuda a região Gálata, né, tem um geógrafo muito famoso do tempo antigo chamado Estrabão. E na sua obra Geografia, ele narra na sua obra, né, alguns relatos acerca do povo gálata. E ele diz que esse povo galateu, eles eram facilmente desertores. Como assim, né? Às vezes eles faziam aliança com um povo, né, para combater outro povo, né? Só que esse povo que eles iam combater, se eles dassem aqui recursos melhores para eles, né? Tipo assim, né? Não, eu vou comprar você, não vem aqui contra nós, não. A gente te dá tanto para você atacar os seus próprios aliados. E eles desertavam daquela aliança que eles tinham com outra pessoa, né? Para atacar os seus próprios aliados.
né? Então eles eram fáceis desertores. Isso estava enraizado no povo gálata, ser esse tipo de desertor, por causa de benefícios melhores, né? O cara te oferecer algo mais, você deserta ali, né, para você atacar os seus próprios aliados, né? Você se voltar contra o seu povo. Então Paulo parece ser intencional quando ele fala: vocês estão passando depressa daqueles que vos chamou da graça para outro evangelho. E a gente pode ver isso em Atos 14, verso 8 a 20. Não sei se vocês, quando vocês leram ali a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo, quando ele chega em Listra, ele prega aquele sermão, o que que acontece? O povo louva eles como deuses, né? Ele e Barnabé. Aí do nada os incursores lá judaicos, né, que saíram lá de Icônio, Listra, né, de Icônio e Antioquia, foram lá e persuadiram eles. O que que eles fizeram? Apedrejaram Paulo. Do nada, você vê que facilmente eles uma hora estavam adorando Paulo e Barnabé, daqui a pouco estavam apedrejando Paulo, de uma hora para outra, né? Então esses homens eram fáceis desertores. Do nada eles abandonavam o que eles tinham em mente para fazer outra coisa, né? E é algo totalmente contrário. Então parece que está enraizado nesse povo, né? E Paulo fala: vocês estão passando tão depressa. Se a gente olha assim para a primeira viagem missionária de Paulo, ele passou lá cerca talvez de um ano. Aí ele sai dali da igreja da Galácia, né? Volta ali para Antioquia da Síria, e logo Paulo tem que mandar uma carta porque eles já estavam abandonando. Foi algo rápido, depressa, né? Em grego pode significar tanto facilmente como rapidamente, ou às vezes ambas juntas. Ambos os significados caracterizavam a resposta dos galateus às doutrinas heréticas dos judaizantes. Então, de forma rápida, né, eles foram lá, os judaizantes entraram lá, depois que Paulo saiu, e já persuadiu. Né? Então você vê que o povo galateu, ele não era assim firme no que eles tinham aprendido. E dois aí, o que eles estavam abandonando? Né? E como estavam abandonando? Diz aí, né? Para outro evangelho, o qual não é outro. Os galateus estavam abandonando o que, gente? O evangelho. Eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho de Deus para dar ouvidos a outro evangelho. E a gente aprendeu lá no livro de Romanos o que é o evangelho, o que contém um evangelho. Quem lembra? Lá, Romanos 1,17. No evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Não a justiça que Deus requer de vocês, para vocês adquirirem a salvação, mas é a justiça que Deus dá. No evangelho é mostrado como Deus nos justifica sem ele deixar de ser justo. Hã? Como ele não faz isso? Né? Porque eu já falei várias vezes, Deus não pode varrer os nossos pecados para debaixo do tapete. Tem que ter um meio, né, para que ele faça isso. E ele faz isso mediante Jesus Cristo. Em Cristo nós temos a reconciliação. Como a gente viu ali no verso, se não me engano, foi 3 ou 4, né? Ele se entregou, Cristo, por nossos pecados. Ele se entrega, ele expia, ele cancela, ele paga a nossa dívida. Ele apazigua a Deus, né? E tudo se dá por graça, porque não fomos nós não conseguimos atingir o grau, né, de perfeição que Deus exige para que a gente entre no céu. Isso é realizado mediante uma pessoa, Cristo Jesus. Então esse era o evangelho que os galateus estavam abandonando para darem ouvido a outro evangelho, um evangelho totalmente diferente. É por isso que Paulo é energético em falar: vocês estão abandonando. Para pensar, vocês estão abandonando o evangelho da graça para dar ouvido a outro evangelho que não é nem outro evangelho. O que é evangelho, gente? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E que boa notícia há nesse outro evangelho que separa você da graça e da bênção de Deus? Por isso que Paulo fala: não é outro evangelho. E o outro aqui quer dizer a palavra heréticos, né? Como é que eles estavam abandonando? Eles estavam dando crédito a outra mensagem, né? Que não condizia com a mensagem de Deus. É por isso que eu coloquei na verdade central. Quando você dá crédito a algo que foi acrescentado à palavra de Deus, você está abandonando o que Deus disse, né? Isso porque aquilo ali está fora do mandato de Deus, do que Deus deseja. E eles estavam fazendo isso como? Dando crédito a outra mensagem. E qual que era essa outra mensagem? Né? Era a questão lá, como a gente falou, é Jesus mais obras.
É Jesus mais a lei de Moisés. É Jesus mais a circuncisão. É Jesus mais o sábado. É Jesus mais não poder comer inúmeras comidas. Né? Ou seja, os judaizantes colocaram inúmeras regrinhas falando que é Jesus mais isso aqui. Ó. Sem isso aqui, você não atinge a salvação. Então eles estavam pervertendo o evangelho, como a gente vai ver já já. Né? Era uma outra mensagem, não era mais uma mensagem de graça. A salvação não é mais pela fé, não é mais pela graça de Deus. Não, é mediante você adentrar ali nas características do povo judeu. E terceiro, a quem os Gálatas estavam abandonando quando davam ouvido a esse outro evangelho? Olha só olha só a loucura, né? Admira-me que estáis passando tão depressa, ó, em amarelo aí, ó, daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, quem os galateus estavam abandonando quando eles abandonavam o verdadeiro evangelho? Isso, o próprio Deus. Quando você abandona a mensagem do evangelho, você está abandonando o próprio Deus. Né? Dar ouvidos à mensagem que está fora da revelação de Deus implica em abandonar o próprio Deus. Dá para entender porque Paulo está nessa urgência de trazer esses irmãos à sensatez? Vocês abandonaram Deus. Vocês estão fora da graça, fora da bênção de Deus, porque vocês deram ouvido a outra mensagem. John Stott diz assim, ó, é impossível abandonar o evangelho sem abandonar Deus. Desviar-se do evangelho da graça é desviar-se do Deus da graça. Olha a seriedade que há. A gente dá ouvido a uma outra mensagem que vai além daquela dada por Deus. Urgência. Essas pessoas, em que caminho elas estão? Elas estão que nem o cristão lá no peregrino. Elas estão voltando para a cidade de destruição novamente. Voltando para aquele estado, né? O abandono do evangelho da graça acarreta em abandonar o próprio Deus. Estaremos abandonando a graça, a misericórdia e ficaremos sujeitos à avaliação da nossa própria justiça. Justiça é essa que não passa de trapos de imundícia. Eu falei certa vez, uma vez para vocês, como você quer ser julgado? Você quer ser julgado pela justiça de Cristo ou pela sua própria diante de Deus? Será que a sua justiça própria é suficiente para você chegar diante de Deus e Ele não te condenar? Então eu não quero usar a minha justiça para com Deus. Eu preciso de alguém que é perfeito. E o único que é perfeito é Cristo. É por isso que nós temos que se agarrar no Evangelho da Graça, no Evangelho de Cristo, no Evangelho puro e simples, e ficar com Ele. Porque assim estamos do lado de Deus. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, na verdade? Mas se Deus for contra nós, gente, quem será a nosso favor? Né? É de assustar, não? Segundo ponto aí, a causa do abandono, verso 7. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Né? Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. 2 pontos. Os judaizantes perturbavam as igrejas e outra, os judaizantes pervertiam o evangelho. Primeiro aí, ó. E isso aqui não está restrito só ali à região da Galácia. Né? Quando Paulo volta para a Antioquia da Síria, vão missionários, né, judaizantes que saíram de Jerusalém e começaram a causar confusão lá em Antioquia da Síria. Né? Aí o que Paulo fala? Tem uma grande discussão ali contra eles, né? E Paulo e Barnabé vão subir a Jerusalém para tratar desse assunto. Como diz aí, ó, em Atos 15, 1, verso 2 e 4, 5. Diz aí, ó. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais algumas fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los
e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha então quem é que estava causando esse distúrbio na igreja. Né? Foi um lá dos grupos lá que se converteram dentre os fariseus. Se vocês já leram bastante os evangelhos, vocês sabem quem são os fariseus. Né? Não são todos que são ruins, né? Mas boa parte dos fariseus eram, né, hipócritas, lá como Jesus fala. Né? E dentre essas pessoas, alguns deles se converteram. E eles começaram a falar, não, para ser salvo, a pessoa tem que circuncidar, tem que praticamente virar um judeu para você de fato ser salvo. Né? E eles começaram a causar essa confusão dentro da igreja. Né? Começaram a, né, fazer essa agitação dentro da igreja. Então eles começaram, né, como é que fala a palavra? Perverter, né, e fazer esse chacoalho dentro da igreja. A segunda coisa... Depois a gente... Segundo, os judaizantes, eles perverteram o evangelho. Verso 7. O que eles faziam? Eles estavam pervertendo a mensagem do evangelho. E como eles fazem isso, né? A palavra grega matastrepsai significa inverter, fazer uma reviravolta, passar a seguir em direção contrária. Em outras palavras, os judaizantes haviam invertido e virado os ensinamentos em direção contrária, levando-os de volta à lei. Então é isso que os judaizantes estavam fazendo, gente. Cristo, lembra que a gente leu Gálatas 5:1? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não se colocam de novo nesse jugo de escravidão novamente, né? Gálatas 5:1. Então, Deus nos tirou desse processo, desse meio de escravidão, que é a gente ficar debaixo da lei. Cristo nos livrou disso. E esses fariseus convertidos, né, estavam querendo fazer com que as pessoas voltassem novamente para a lei. Só que quando você volta para debaixo desse sistema da lei, você se torna escravo. E você não consegue atingir o objetivo que Deus quer que você atinja, que é a perfeição. Por quê? Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição! Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o que esses judaizantes estavam fazendo quando eles pervertiam o evangelho? Ele conduzia as pessoas novamente à perdição, à maldição, porque você não vai conseguir atingir a perfeição que Deus exige na lei. Por isso que, como a gente aprendeu lá em Romanos, gente, Deus teve que tirar a gente debaixo da lei. A lei é santa, justa e boa, mas ela lida com um material muito ruim. Nós, filhos de Adão, né? A gente não consegue ser perfeito, por isso que Deus nos tirou de lá. E esses judaizantes estavam querendo conduzir essas pessoas novamente à lei, ou seja, à maldição. Por isso que eu coloquei aí, falei da questão do peregrino, né? Do sábio mundano conduzindo lá o cristão aquele personagem, né? O legalista lá. Ao invés de conduzir-nos rumo à cidade celestial, sua mensagem faz com que retornemos ao estado que estávamos na cidade da destruição, ou seja, debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição de Deus. Então esses judaizantes perturbavam as igrejas e eles, né, adulteravam essa mensagem do evangelho, que fazia todos aqueles que davam ouvido a essa mensagem retornar àquele antigo estado antes da gente se encontrar com Deus, antes da gente se encontrar com a graça. Ou seja, esse estado de maldição perante Deus. Por isso que é terrível essa situação, gente. Hernandes Dias Lopes diz assim, ó: o evangelho de Cristo é o evangelho da graça, que oferece salvação ao pecador, não com base nas suas obras, mas com base no sacrifício perfeito, completo e cabal de Cristo. A causa meritória da salvação é a obra que Cristo fez por nós, e não a obra que fazemos para Ele. E a causa instrumental da salvação é a fé, e não os rituais da lei. Qualquer mensagem que negue e torça essa verdade axial é uma perversão da mensagem cristã. Então, gente, é por isso que eu falo do evangelho puro e simples. Fique com ele.
Porque se é acrescentado algo, né, isso vai nos conduzir ao desfavor de Deus. Deixa eu passar. Charles Spurgeon ele diz bem assim, gente, ó, Satanás, ele enganou 1/3 dos anjos do céu, né? Imagine o que ele é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia de hoje em dia, né? Porque você acha que esses judaizantes ou essas pessoas que distorcem o evangelho, elas ficaram só no passado? Elas não ficaram no passado. Liga aí suas redes sociais e vê o povo evangélico de hoje em dia. Você vai ver que, meu Deus, né? É uma distorção atrás de distorção. Né? Vem para Cristo que sua vida vai melhorar. Né? Eles te prometem inúmeras coisas lá, né? Tudo, né? Não é o evangelho que as pessoas estão oferecendo. Não é o evangelho que as pessoas estão buscando. Estão buscando esse evangelho da prosperidade, desses, né? Esse evangelho coach, né? Para colocar você para cima. E, na verdade, né? Eles estão levando as pessoas para ouvir o que as pessoas querem. Isso, querem ouvir. Como Paulo diz, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, levantarão muitos, né? Em meu nome, e enganarão a muito, né? As pessoas, por não darem ouvido à sã doutrina, né? Tendo coceira nos ouvidos, eles vão trazer para si o quê? Pregadores que preguem aquilo que eles querem ouvir. Paulo diz lá em Timóteo. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Então qual é o problema? Se você não estuda, se você não lê, se você não se debruça sobre a Escritura e busca ali a vontade de Deus, você é facilmente enganado por esses falsos mestres, como estava acontecendo ali na igreja da Galácia. Eu gosto muito do Santo Irineu de Leão, né? Eu já citei ele várias vezes para vocês já. E eu já citei essa frase, se eu não me engano, para vocês. Ó, a verdade de Deus é como um leite puro. Mas os falsos mestres colocam gesso no leite puro de Deus. E os incautos, que não conhecem o gosto da verdade, bebem o leite contaminado com o gesso e acreditam estar bebendo o leite puro de Deus. Isso está acontecendo hoje ou não está? Fácil, né? Você vai falar da palavra, né? Eles não vão querer dar ouvido à sã doutrina, gente. Tendo coceira nos ouvidos, eles vão trazer para si só pastores que apacentem o seu ego, o seu coração enganoso. E isso está cheio hoje em dia. São poucos os verdadeiros que querem a palavra de Deus. São poucos. Né? Para isso, para a gente saber, né, o que está sendo pregado, se há uma perversão no evangelho, se tem gesso nesse leite puro, nós temos que conhecer a verdade. E Deus deu mestre a igrejas, né? Deus deu pessoas, né, que se debruçam na Escritura para, né, aprenderem e passarem e pastorearem o seu povo, que é os pastores, são os mestres, são os professores que nós temos, né? Só que você não pode deixar só que essas pessoas estudem. É uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Vocês também têm que ler, vocês também têm que estudar, vocês também têm que se debruçar na Escritura e buscar a verdade, né? Por quê? Porque quando o mestre errar, quando o professor errar, eu já falei várias vezes, vocês têm o dever de chegar lá, o irmão, o que você falou ali está fora da Escritura, está fora da ortodoxia, né? E se a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai se retratar. Por quê? Ele quer conduzir, ele quer a verdade, ele quer conduzir as pessoas na verdade, né? E uma igreja saudável, queridos, né, é uma igreja que estuda, é uma igreja que se debruça na Escritura, tem paixão por Deus, tem paixão pela verdade, né? Paulo ele fala para Timóteo, persevera nessas coisas, né? Persevera na doutrina. Fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem, porque você está trazendo a verdade, né? E as pessoas conhecem o gosto da verdade. E quando pintar um leite com gesso, opa, não, tá errado isso aqui. Né? Isso é necessário, gente. Eu ia até citar o texto aí em Efésios 4:11, mas acho que vocês já entenderam. Terceiro ponto, terceiro e último ponto. No que resulta, então, o abandono? Nós vimos o que eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho. E por abandonar o verdadeiro evangelho, estavam abandonando o próprio Deus, né? E isso estava
ocorrendo por quê? Porque essas pessoas estavam pervertendo o evangelho, ou seja, esses judaizantes. Né? Mas no que resulta então esse abandono? Verso 8 e verso 9. Diz aí, ó. Mas ainda que nós, Paulo dizendo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo aqui, gente, ele usa uma hipérbole para chocar. O que é uma hipérbole? É uma hipótese elevada ao absurdo. Ele fala, ó, mesmo que eu, o apóstolo Paulo, que foi aí e pregou para vocês o verdadeiro evangelho, se eu voltar atrás, se eu for aí com uma outra mensagem, não dê ouvido. Não ouça. Eu mesmo. Pode ser até que alguém poderia mandar uma carta lá assinada pelo apóstolo Paulo. Então, ele pode entrar nessa hipótese também. Mas mesmo ele falou assim, ó, mesmo que eu volte aí e pregue um evangelho diferente daquele que eu preguei a primeira vez, considerem a mim, a minha pessoa, amaldiçoada. Porque eu distorci o evangelho. E ele continua, se um anjo vindo do céu, um ser celestial, né? Tem, nas igrejas tem, né, Rio? Os caras até deixam lá a cadeirinha assim, né? O anjo. Se um ser celestial vir para você e pregar um outro evangelho, diferente daquele que vocês já receberam, também consideram ele amaldiçoado. Olha como é sério. Por quê? Já foi entregue para vocês a verdade. Vocês têm a verdade. Tudo que vai além da verdade deve ser considerado anátema. Por quê, queridos? Porque esse outro evangelho, ele está desassociado, ele está desligado da bênção, da misericórdia, da graça de Deus. Por isso traz maldição. Por quê, queridos? Deus, ele só se compromete a salvar-nos mediante os meios que ele determinou. O evangelho puro e simples, que envolve Cristo e Cristo somente. Nada que vá além. Por isso que vocês não podem dar crédito a mensagens que vão além do puro evangelho, do puro leite de Deus. Porque se você dá crédito, você vai estar desligado da graça, da misericórdia, da bênção de Deus. Tá vendo por que Paulo fala assim? Vocês estão loucos. Vocês se desviaram da verdade. Vocês estão rumo à cidade da destruição. Vocês estão perdidos. Vocês estão fora do arraial. Vocês estão fora da bênção de Deus. Voltem à sensatez. Né? Quem fascinou vocês? Quem iludiu vocês? Ele vai falar no capítulo 3. Quem vos enfeitiçou? Aí Paulo traz novamente esse evangelho. Para quê? Para trazer esse povo novamente à sensatez, à verdade novamente. Né? É por isso que ele começou ali na questão ali do capítulo 1. O meu apostolado, gente, não foi homem, não foi igreja que deu. Foi Deus que deu. Então a mensagem que eu entreguei para vocês é a verdade. Vocês têm que dar crédito, vocês têm que crerem. Porque se você dá crédito a uma outra mensagem, você só vai encontrar perdição. Né? Que a gente possa olhar para esse texto, gente, e se preocupar com isso. E se preocupar com as almas que estão lá fora, crendo na mentira. Crendo naquilo que está acrescentado. Porque elas estão fora do favor de Deus. Elas pensam que tem a Deus, que tem a bênção de Deus, mas elas estão fora da graça de Deus. Por dar crédito a uma mensagem pervertida, a uma mensagem falsa. Né? Que a gente coloque isso no nosso coração, que a gente ore por essas pessoas. Né? Para que Deus, né, tenha misericórdia delas, e se a gente porventura conhece alguém que está assim, que a gente possa pregar o puro evangelho e mostrar para ela na Escritura que tudo aquilo que vai além está fora da bênção de Deus. Tá? Como Paulo diz aí, é anátema. Mesmo que eu, ou até mesmo um ser celestial. Né? A gente poderia colocar o mormonismo, né? Já viu o livro de Mormon? Um outro evangelho de Jesus Cristo? Fala lá que é o anjo Moroni, lá que deu uma nova revelação. Então, tá cheio, gente, assim.
né? Só que os de hoje é mais sutil, né? O pessoal não fala que é um anjo, né? Fala que Deus me revelou. Oi, né? Muita coisa assim, né? Deus falou em meu coração. Falou que é assim, assim, assim. Não, não é assim. Né? Se Deus não te revelou nesse monte aqui de páginas chamado Bíblia, não dê crédito. Né? Por isso que vocês têm que ser como os bereianos. Olhar sempre na Escritura para saber se é aquilo que está dizendo mesmo. Né? Então tenha isso na mente de vocês, gente. Né? A crença em um evangelho diferente resulta em maldição, pois outro evangelho está desassociado da bênção de Deus. Aplicações, né? Duas só. A fim de não sermos levados por qualquer mensagem, devemos conhecer a verdade. Então eu vou insistir com vocês mais uma vez. Se debrucem na Escritura. Leia a sua Bíblia. Procure estudar. Procure aprender cada vez mais. Persevera na doutrina, Timóteo. Porque se você fizer isso, você vai salvar a ti mesmo e aqueles que estão à sua volta, sua família, seus amigos, seus companheiros de trabalho. Porque você vai estar com a verdade, munido com a verdade, conduzindo essas pessoas na verdade. Por isso que eu falo para vocês, gastem tempo com Deus, gastem tempo em oração e gastem tempo na Escritura. Né? Para vocês saberem o que é verdade, para vocês saberem o gosto do puro leite de Deus, da verdade. E quando você encontrar algum gesto naquele meio, rejeite e exorte. Para quê? Para que essa pessoa que está pregando esse tipo de mensagem se arrependa, porque ela não está abençoando pessoas, ela está amaldiçoando pessoas. Né? Então, essa é a primeira aplicação para nós. Segundo, uma batalha na qual vale a pena empreender todos os esforços e lutar, pois almas estão sendo orientadas para a morte. Então essa batalha, gente, é uma batalha que vale a pena lutar. Por quê? Vidas estão em jogos. Então vidas estão sendo levadas à cidade da destruição novamente, tiradas da graça. Então é uma batalha que vale a pena lutar, vale a pena discutir, para trazer essas pessoas novamente à sensatez. Como Paulo está fazendo aqui. Filhinhos, por quem de novo eu estou sofrendo dores de parto, as mulheres sabem que é isso, né? Até que Cristo seja formado em vocês. Paulo, ele sofria pelos Gálatas. Estava sofrendo as dores. Até que esses filhos na fé dele, né, fossem a imagem de Cristo. Então, Paulo queria gastar tempo com essas pessoas para conduzi-las na verdade, para tirá-las do erro. Que a gente possa ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento, né? Para que almas sejam abençoadas. Amém, queridos? Esse é o estudo de hoje. Né? Meditem nessa palavra durante a semana. Né? Que Deus possa tocar no seu coração e você possa aplicar essa mensagem no coração de vocês. Né? E naqueles que estão à volta de vocês, para que sejam abençoados de fato com o puro leite de Deus, a verdade. Amém? Irmão Hiro, nos apresente a Deus. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essa reunião, por essa palavra, da vida do Ricardo, que sempre ministra a nós. Senhor, ajuda-nos a permanecermos na tua palavra. Senhor, livra-nos, ó Pai, de cair em qualquer mentira, Senhor, qualquer engano. É por isso, Pai, que precisamos, ó Pai, estar firmados, ó Pai, e estarmos sempre estudando, meditando a tua palavra. Senhor, leva-nos, ó Pai, coloca cada vez mais no coração de cada um de nós aqui esse desejo, Senhor, de conhecer mais, Senhor, de conhecer a verdade, de estarmos, Pai, firmados cada vez mais nessa verdade. Em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, de todo tipo de influência do mundo, Senhor, a nós aqui, principalmente, Senhor, os nossos filhos, as crianças. Senhor, livra, Senhor, de todo tipo de influência, dessas ideologias, ó Pai, hoje, em nome de Jesus. Que desde cedo, Senhor, eles também já estejam firmados na tua verdade, Senhor. Ajuda nós, Senhor, pais, a passarmos, ó Pai, a importância, Pai, de conhecer a verdade, de conhecer a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Amém, queridos.